A paz do Senhor, queridos, muito bem-vindos à nossa pré-aula de escola dominical. Hoje eu, Eduardo, e a irmã Débora, que está nos acompanhando, vamos ministrar essa pré-aula. Lembrando que o nosso tema é sobre os pensamentos, a arena de batalha na vida cristã. Essa lição é a lição de número 7. Temos que mencionar aqui que é a lição dos adultos, né? Temos como comentarista o pastor Silas Queiroz. E eu vou começar lendo o texto áureo, que está lá em Filipenses 4:8, e depois que eu terminar, eu peço para a irmã Débora ler a verdade prática. Nosso texto áureo, então, vai dizer assim, segundo a palavra de Deus: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. A paz do Senhor para todos. Obrigada pela oportunidade, irmão Eduardo. A verdade prática nos diz assim: o cristão sábio e prudente preserva a sua mente, tornando os seus pensamentos obedientes a Cristo. Amém. Então, queridos, ali a gente tem a nossa leitura bíblica em classe, vai estar lá em Filipenses capítulo 4, do verso 8 ao 9, e 2 Coríntios também vai ter como nosso texto de leitura bíblica em classe, do capítulo 10, dos versos 3 e 5. Nós vamos pular aqui, vamos diretamente para o nosso plano de aula, para orientar, dar embasamento para você, professor, você, aluno, que também quer conhecer mais, quer se aprofundar. Bom, dentro do tema que hoje nós estamos abordando, a gente vai ver que a palavra de Deus nos orienta como a gente deve guiar os nossos pensamentos, algo muito importante. E dentro do que a gente já citou aqui, Filipenses 4:8 fala sobre isso, né? Tudo que é amável, tudo que é verdadeiro, se há alguma virtude, se há algum louvor, se há algo bom, se há algo puro, é isso que deve ocupar nossa mente. Então, dentro disso, nós temos que ter em mente que é muito importante nós fazermos esse autoexame e não deixar os nossos pensamentos devagar de forma automática, mas nós refletirmos, né, o que vem à nossa mente, porque é a partir da nossa mente, a partir daquilo que eu penso e deixo eh, fluir na minha mente, é que eu vou tomar as decisões. A partir dos pensamentos, daquilo que é a minha cosmovisão de mundo, de vida, de uma vida cristã, vai ser a partir da minha mentalidade, da visão que eu formo através dos pensamentos. Então a Bíblia ela diz, né, que os pensamentos são muito importantes, ela dá nortes para como nós devemos nos portar naquilo que devemos pensar, naquilo que não devemos pensar, nos combates a pensamentos negativos, pensamentos que vão nos afastar de Deus, que vão nos afetar nossa vida física, alma, espírito, que é dentro dos tópicos que nós estamos abordando, né? E Jesus, quando ele veio, ele deixou muito claro que o nível de moralidade, quando ele veio, foi elevado. Não era somente o ato, mas aquilo que se passa na nossa mente, o que nós concebemos na mente, né? Quando Jesus veio, ele falou sobre o adultério. E questionado, né? Ele fala que o problema não era o ato em si, mas você se render a aceitar o ato na mente, naquilo que você pensa. Então a gente entende que dos pensamentos, aquilo que entra nos pensamentos, ou eu domino, pode me guiar a um caminho de vida ou um caminho de morte. E para isso, a gente precisa ver tudo aquilo que a palavra de Deus nos orienta, que a gente pode usar como ferramenta para vencer pensamentos que desonram, desagradam a Deus, para a gente poder construir o quê? Uma vida de plenitude, uma vida de abundância em Deus, né? Bom, dentro desse tópico, desse assunto que a gente está abordando, você que é professor deve ter em mente explanar 3 pontos. Um dos pontos é explanar para o aluno que o pensamento é uma funcionalidade mental, explicar que isso é algo que Deus deu desde a criação, não é algo novo, é algo que desde Adão já existe e que a gente precisa usar esses pensamentos para ter uma tomada de decisões assertivas, né? Outro ponto que você deve comentar para os seus alunos é que nós somos responsáveis. Nós somos as pessoas que vão decidir aquilo que nós pensamos, o que entra, o que não entra, ou seja, nós de forma ativa, de forma intencional, somos responsáveis por aquilo que nós aceitamos na nossa mente, aquilo que nós negamos na nossa mente. Nós temos que ter essa posição e ser
consciente disso, porque é isso que a palavra de Deus nos orienta. A gente vai ver mais para frente alguns textos falando sobre isso, né. E dentro disso também nós devemos esclarecer que conforme a palavra de Deus nos alerta, assim, o ambiente espiritual, que ele vai influenciar. Ele pode influenciar para bem, aqui falando da parte dos anjos, né, que Deus envia, que nos entregam palavras de direção, os anjos ministradores, que a palavra de Deus fala e é muito claro dentro da palavra de Deus, que vão dar orientações, como a gente vê, por exemplo, o anjo que deu orientação para José e Maria voltarem à terra, porque aqueles que procuravam matar o menino já tinham morrido. Então a gente vê que há um lado que orienta para o bem e também há um lado espiritual que trabalha para o mal, para a nossa degradação moral, para que os princípios, né, judaico-cristãos sejam cada vez mais extirpados da nossa sociedade. Então a gente vê que há várias influências, né? O lado dos céus e o lado do inferno. Em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 5, vai dizer: destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, destruindo os argumentos e toda altivez. Ou seja, existe um conhecimento, conhecimento de Deus, e a gente precisa sempre estar submisso a esse conhecimento, porque esse conhecimento é a verdade que vai nos libertar e vai nos levar a uma vida em abundância, uma vida de plenitude. E quando na parte B fala levando o cativo, é deixando preso à nossa forma de viver, à nossa mentalidade, os nossos pensamentos, aquilo que obedece a Cristo, né. Nós não fazemos tudo o que nós queremos na nossa casa, nós não fazemos tudo o que nós queremos no nosso casamento, nós não fazemos tudo o que nós queremos no nosso trabalho, na igreja. Então, assim deve ser a nossa vida cristã, nós precisamos obedecer a Cristo, né. E dentro disso nós também precisamos entender algumas coisas, né. Como que o pensamento ele vai se formar, né. Ele se forma de vários princípios, ele vai se formar a partir da cultura, vai se formar a partir da família, a partir da sociedade, do estado e até mesmo a igreja, são influências que vão formar a nossa forma de pensar, aquilo que entra e aquilo que sai da nossa mente, né. Então a gente tem que ter em mente que todas essas vertentes, elas vão influenciar a nossa mentalidade, as influências para as quais a gente deixa ou não invadir, né, e tomar espaço na nossa mente. Então, dentro disso, existe o ponto que mais deve nos influenciar e mais deve nos moldar, que é a palavra de Deus. Então, quanto mais eu conheço a palavra de Deus, mais eu me torno suscetível a ouvir a voz de Deus e a nossa vida, a nossa postura, né, diante de Deus, diante da igreja, diante da sociedade, ela é transformada. A partir do quê? A partir daquilo que nós cremos. E a gente crê com a mente, né? A gente crê com o nosso intelecto. Dentro da motivação, você, professor, deve se atentar, quando estiver ministrando essa lição, né? Você deve ter em mente que é essencial que a gente fortaleça, né, você sempre deve conduzir o aluno a fortalecer a sua mente, os seus pensamentos, a parte da psique do homem, a palavra de Deus, né, se voltar para isso. Por quê? Porque a gente vê uma sociedade muito corrompida, que tem implantado padrões de moralidades totalmente contrários à palavra de Deus, o que gera diversos tipos de degradações, né, uma degradação psicológica, uma degradação até mesmo física, de acordo os atos que são praticados. Então a gente vê que a gente tem que se atentar àquilo que a palavra de Deus diz, tem que buscar ter uma mentalidade transformada pela palavra de Deus. Porque a gente pode, irmã Débora, ler muito a palavra de Deus, mas não meditar nela, a ponto de ela nos transformar, né? Eu posso conhecer muitas verdades, mas eu preciso me aprofundar a ponto de que eu deixe essas verdades transformarem a minha forma de ver o mundo, né? Não somente ler por ler, mas ler como uma busca para que aquilo se torne uma verdade no meu interior e eu viva, me manifeste, me mova o que eu faço, o que eu sou a partir das verdades de Deus. E isso, queridos, não é algo que acontece do dia para a noite, é um processo de busca, de oração, de estar em comunhão com Deus, de se render a Deus, de se deixar ser influenciado pela palavra de Deus, né? Dentro da sugestão de método, o pastor Silas Queiroz, ele orienta que a aula seja iniciada com uma breve exposição do texto bíblico de Filipenses 4:8, né. E aqui a gente
pode destacar alguns critérios, né, que Paulo apresenta que deve ser os pensamentos de um cristão. Dentro disso, você, professor, pode promover um ambiente de conversa com os alunos, né, incentivando eles a compartilhar exemplos de pensamentos no seu dia a dia, né, que mais ocupou sua mente, e com esses pensamentos, como esses pensamentos eles têm influenciado tanto as suas atitudes e as suas emoções. Você pode perguntar também, por exemplo, o que mais ocupa o pensamento dos seus alunos, né? Perguntar quais as preocupações que rondam a mente dele, que tem estado na sua mente e que o tem afligido ou muitas das vezes pode estar dificultando a sua caminhada cristã, né. E outra pergunta que você também pode fazer é como nós podemos substituir pensamentos negativos por pensamentos alinhados à palavra de Deus. E aí a gente pode ir para um exercício prático, né, propor que durante a semana esses alunos escrevam diariamente pensamentos que edificam de acordo à palavra de Deus e ajudando eles a praticarem, aplicarem essa verdade bíblica à vida cotidiana. Dentro disso, eu lembrei de uma passagem em Filipenses capítulo 4, verso 6, vai dizer: "Não estejais inquieto por coisa alguma, antes as vossas petições sejam conhecidas em tudo, diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças". Então, diante de situações de ansiedade que o seu aluno está preocupado, inquieto, como que vai ser o dia de amanhã, minha prova, enfim, eu vou passar, não vou passar de ano, a gente já tem um texto aqui, a gente pode trazer esse texto para essa aula e entender que Deus diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, né. Outras traduções vão dizer, a tradução que eu li aqui dizia: "Não estejais inquietos", mas há traduções que diz: "Não estejais ansiosos por coisa alguma". Então, você precisa, demonstrar que há uma direção, né, dentro da palavra de Deus para a questão da ansiedade, né, e é algo que ocupa muito, a gente vê ocupar muito a mente hoje da sociedade, a gente vê uma frenesi atrás de coisas, de recursos, de uma vida acelerada por causa do trabalho, das responsabilidades, e a palavra de Deus diz que a gente não deve andar ansioso por coisa alguma. Queridos, dentro da parte de subsídio ao professor, a gente tem a revista Ensinador Cristão, que está na edição 103. Lá na página 39 você vai encontrar subsídio específico para essa lição que a gente está tratando sobre pensamentos. Dentro disso também tem os auxílios especiais, e ali vai ter dois textos. Isso está dentro da nossa lição, dentro da lição 7, né? O pensamento bíblico e o pensamento protegido. Dois textos que vão falar bastante sobre essa questão de pensamento, que vai abrir a nossa mente para dar uma aula com mais excelência. Bom, queridos, eu vou começar já agora na parte de comentários, e a gente tem como tópico uma visão introdutória. E o pastor Silas Queiroz traz como subtópico a experiência de Adão e Eva. Bom, dentro disso, a gente entende que, desde o início, tanto Adão e Eva, eles eram dotados de capacidades cognitivas, né? Eles conseguiam criar processos mentais, e a gente consegue ver isso porque Adão ele se relacionava com Deus e se relacionava até com o meio que ele estava, né? A ponto de que a gente vê que na criação, Adão ele criou nomes para todos os animais e ele nomeou cada animal com o seu nome, né? Ou seja, ele dividiu os nomes para cada classe de animais. Então, existia uma organização mental para ele poder descrever. E ele tinha memória, ele sabia os nomes de cada animal, né? Então, a gente vê uma capacidade cognitiva, né? Dentro disso, a gente vê que ele se relacionou com Deus e ele teve uma reação cognitiva quando ele cometeu o pecado. Ele automaticamente reagiu cometendo o pecado e procurou o quê? Se esconder, se afastar de Deus. Então a gente vê que Adão já era dotado, tanto Adão como Eva, dotados desse processo mental, né? Então, a gente vê que o pecado, ele começa na mente, né, no pensamento. Quando Adão e Eva, eles aceitaram a colocação de Satanás, né, a da serpente, eles aceitaram na mente aquilo que Satanás disse e não aceitaram o que Deus disse, porque Deus disse: "Tu vai morrer se comer". E eles ouviram mais a voz da serpente. Então eles ouviram, deram ouvidos, acreditaram naquilo que Satanás falou, ou seja, foi com a mente, foi com os pensamentos. Eles pensaram: se eu me tornar igual a Deus, que foi o que a serpente colocou, ali eles pecaram. Então a gente tem que entender que o pecado ele vai vir através dos pensamentos. Por isso nós
eu volto a frisar, nós precisamos ter domínio disso, né. E cabe também ressaltar que nós devemos resistir e filtrar todo tipo de suposição. Assim como a serpente lá no início, ela supôs uma mentira, hoje ela também supõe mentiras para nós, e cabe a nós tanto resistir quanto filtrar, né. Ainda que aparentemente possam ser indicações boas, aparentemente boas, a palavra de Deus diz que em Provérbios 14:12, há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando para a morte. O seu fim é morte, outras traduções vão dizer. Então, você tem que ter isso em mente, né, que nós precisamos filtrar e resistir a pensamentos que não estão conformes à palavra de Deus. Então, Eduardo, dentro disso, eu lembrei quando você estava falando sobre um versículo que fala em 2 Coríntios, vou ler aqui, em 1 Coríntios 15:13, que diz assim: "Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes". Então, ali Adão e Eva, eles receberam bons costumes de Deus, né, vamos Sim, entender assim, Deus ele, falou para eles: "Olha, não coma daquela árvore". Porque se você comer, você vai morrer. E aí vem o inimigo, né, na serpente e disturba, né, eles se deixam em ser enganado e sim. termina com aquela conversa que eles tiveram, aquela conversação corrompeu, né, aquilo que Sim, Deus implantou no coração tanto de Adão quanto de Eva. Fazendo que eles, cometessem o pecado. E não é diferente na nossa vida, né, sim, que a gente vai ver que, se nós não eu aprendi com minha mãe desde criança, ela sempre falou esse versículo pra gente: sim. "Olha, Débora, a má conversação ela corrompe bons costumes". Eu não conseguia entender, mas hoje eu entendo, né, porque às vezes, se aquele momento Eva, ela não desse ouvido, a serpente ela não ia pecar, não ia, cometer o erro, né. Porque, assim, tudo começa, às vezes, pela visão, né, pelo que a Uhum, gente ouve, né, pelo que a exatamente. gente toca, e ela ouviu o quê? A conversa. E aí ela olhou e falou: "Olha", e aí veio o pensamento: "Será que Deus está certo?", né, a gente vai: Sim. "Será que está errado? Acho que eu vou fazer". E aí foi alimentando aquele pensamento e terminou, concluindo com o O pecado, o né. ato do pecado, exatamente. Aí a irmã Débora comentou aqui sobre o fato da visão, né, o fato do tocar. Tudo isso são experiências que nós temos, que são experiências sensoriais, né, que vão formar pensamentos. Então, ela aceitou esse pensamento e se rendeu a esse pensamento, né. Sim. Aceitou a má conversação, ou seja, Deus tinha uma palavra, e eles aceitaram outra palavra, e deixaram aquilo entrar no pensamento, até Uhum. o ponto de se tornar algo prático. Então, o pensamento ele vai nos levar para uma atitude prática, aquilo que eu mais penso, né. Por isso que a gente citou aqui, é muito importante você se embasar na palavra de Deus, se alimentar da palavra de Deus, ter a sua visão de mundo a partir da palavra de Deus, porque a partir da palavra de Deus você vai evitar muitos erros, né. Sim, Você vai saber o que é uma má conversação. Então a gente vai aprender a discernir o que é uma boa conversação e uma má conversação através da palavra de Deus. sim. É a palavra de Deus que vai nos dar esse norte. Por isso a gente precisa nos voltar cada vez mais para a palavra A de gente Deus. tira com Jesus, né. Jesus Sim, ele conhecia a palavra. E quando o inimigo foi tentar Jesus no deserto, Jesus ele bateu de frente com a sim, palavra, né. E aí Jesus não pecou, porque ele conhecia, né, apesar de que ele era a conhece. própria palavra. Ele era a palavra revelada em si, né, em carne e Amém. osso. A gente tem como segundo subtópico conceito e origens. Dentro do conceito, né, de pensamentos, a gente vai ter vários tipos de conceitos. O conceito da parte física, né, fisiológica, né, que é o resultado da atividade neural, onde os neurônios se comunicam através de sinapses elétricas ou químicas para processar informações e criar representações mentais. Mas a gente quer se atentar a não essa parte física, mas como a título de curiosidade eu trouxe esse conceito, mas o que que a Bíblia diz que os pensamentos são? Eles são a base das nossas ações. A Sim. partir daquilo que eu penso, que eu vou agir, né. Elas são a fonte das nossas ações. Os pensamentos também podem ser descritos como processos mentais, os quais são os responsáveis por moldar tanto as nossas ações quanto o nosso caráter.
e eles podem ser dirigidos tanto para o bem quanto para o mal. Então o pensamento em si, ele é amoral, ele não tem moralidade o pensamento em si. É eu que me deixo influenciar para o bem ou para mal a partir daquilo que eu penso ou deixo de pensar, e a partir do que eu penso ou deixo de pensar, eu posso pecar ou não pecar, agradar a Deus ou desagradar a Deus, né? Por isso é tão importante a gente trazer esse tema e entender como que a gente deve gerir isso, né. Ele é algo intangível, é difícil de a gente tocar, ver, né, porque é algo intangível, mas nós somos responsáveis e devemos de forma intencional fazer essa gestão do que tem ocupado a nossa mente, né. Dentro desses exemplos de processos de pensamento, a gente vai ver que existe o processo de pensamento que é para uma resolução de um problema, ou seja, você analisa uma situação e encontra uma solução. Isso é um processo mental. Depois tem um raciocínio lógico, que é seguir uma série de etapas lógicas para chegar a uma conclusão. Vai existir outros tipos de raciocínios lógicos, né, de pensamentos. Então, dentro disso também tem o pensamento crítico, né? Ele analisa informações de forma lógica, questiona ideias e então ele forma opiniões, né? E os pensamentos, eles vão ter dois fatores, vão ter os fatores internos e os fatores externos. Os fatores internos vão estar ligados à parte biológica do nosso corpo, que também vai influenciar a forma como a gente pensa, né? Os fatores psicológicos, né? Por que eu falo dos fatores psicológicos? Dependendo do ambiente que você foi criado na sua família, você vai ter uma visão ou positiva ou negativa de si. Sim, Você vai ter uma capacidade de se amar mais ou de se amar menos, de se aceitar como você é ou não se aceitar como você é, né? Também vai ter a parte espiritual, porque nós somos, né, corpo, alma e espírito. O nosso espírito também vai influenciar a nossa forma de pensar. Eu alimento mais o meu espírito, eu inclino mais os meus pensamentos, as minhas vontades, as minhas inclinações para as coisas do espírito. Então existem esses fatores internos. Também há os fatores externos, que são o quê? Os ambientes naturais, mas também os ambientes espirituais e também as experiências de vida nossas, sim, durante o nosso cotidiano, durante o nosso trabalho, durante o nosso relacionamento nas igrejas, o nosso relacionamento entre família, tudo isso vai influenciar. E dentro do ambiente externo, tem um ambiente espiritual, como a gente já mencionou aqui, dos seres dos céus, dos anjos e também dos demônios, de espíritos malignos que podem, né, atormentar, podem influenciar e nos fazer nos distanciarmos de Deus, né. Qualquer que seja a origem dos pensamentos, cabe a nós aceitar eles ou recusar. Somos sim, nós que devemos dominar e isso deve ficar bem claro que nós somos responsáveis por isso. Deus nos deu o seu espírito, e o seu espírito, ele nos dá o fruto que é o domínio próprio. Então, se Deus nos deu o seu espírito e um dos frutos do seu espírito é o domínio próprio, cabe a nós que temos o seu espírito a dominar, a crescer nesse fruto de dominar aquilo que ocupa a minha mente. Se ocupa muita ansiedade, eu devo trazer a palavra de Deus, como já foi citado. Não devemos andar ansiosos por coisa alguma, né? E à medida que eu vou conhecendo a Deus, tendo comunhão com Deus, sei que Deus é o Todo-Poderoso, Ele cuida da minha vida, né. Então, queridos, a gente é responsável por aceitar ou rejeitar os nossos pensamentos. Nós devemos dominar eles, né, tanto aprovando ou reprovando. Isso de forma intencional, nós devemos dominar eles. E, por exemplo, se eu sou tomado de ansiedade, eu preciso mergulhar na palavra de Deus para conhecer o caráter de um Deus que é todo-poderoso, que detém o domínio de tudo, de todas as coisas, em todos os momentos, sobre tudo e sobre todos, que governa, onde diz que nada do que foi feito senão pela sua palavra. Ou seja, Deus, e ele ainda diz que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Ele diz que tem a nossa vida nas palmas das suas mãos. Então Deus, ele cuida de nós. Se eu não leio a Bíblia, eu não conheço esse Deus que cuida. Então eu preciso crescer em conhecimento na palavra de Deus para que isso se torne não somente, eu sempre falo isso, não somente algo na nossa mente, mas uma realidade que desceu para o nosso coração e a gente vive e a gente caminha a partir de que isso é uma verdade, não uma verdade teórica, mas uma verdade prática, que me faz andar não mais em inquietude, mas em paz interior e com sim. domínio próprio. Então, para salientar, essa questão da origem, Eduardo, nós vamos ver que quando
Deus fala com Caim ali, né? Caim, o pecado está à porta. Sim, Cabe você dominar. Então ele tinha como aceitar ou rejeitar sim. aquele pensamento que ele tinha de matar o seu próprio irmão, né? Mas nós vamos ver que ele decidiu aceitar, né, aquele pensamento e terminou acabando com a vida do irmão dele. Mas nós como cristãos, né, nós temos, antes de qualquer coisa, Deus, o próprio Espírito Santo, ele nos avisa. E aí tá da gente ter o domínio próprio, né, Sim, e ter aquela esse entendimento de que eu posso rejeitar e eu posso, aceitar. E trazendo também sobre o tempo nos ajuda, né. Por isso que é bom a gente ter também a paciência, a sim, longanimidade, né, porque se a gente parar e não agir, no momento do ato, às vezes, naquela situação, ou seja, um exemplo, vem alguém para te afrontar, falar alguma coisa, e uhum, se você, antes de falar, replicar, você dá uma paradinha e sim, pensar: "Será que vale a pena eu retribuir com a mesma moeda, eu me calo e me saio, né?" hum, E isso nos faz entender, né, quando a gente está mesmo assim, alicerçado em Cristo, que eu sim, não preciso ceder ao pecado. Eu posso rejeitar, né, esse pensamento de pecar, pensamento sim, de fazer o mal, né, e o que o Caim ele não fez, não né, ele fez. decidiu, seguir em frente com o que ele tinha maquinado, né, que ele fez uma trama, né, ele maquinou tudo o que Sim. ele ia fazer para matar o irmão. Ele aceitou na mente e ele cedeu a Executou, esse sim. esse esse pecado, né. E ele depois se amaldiçoa, a gente vê as consequências, né, ele diz que lança uma maldição sobre si mesmo, né, dizendo que ele ia ser errante, e ele ia sempre se esconder, ia ser fugitivo. Então, ele mesmo diz isso e ele também diz que o pecado dele era maior do que a possibilidade de perdão, Hum, né. Olha a visão dele, ele não conseguia ver a Deus como um Deus de misericórdia e graça. Por isso que eu sempre friso isso, a gente precisa ir para a palavra de Deus para eu conhecer o caráter de Deus, né. Deus é infindável em seus atributos, e à medida que eu conheço Ele, eu me conheço, eu sei aonde eu estou, para onde eu vou, como que eu posso caminhar com peso no coração, com preocupação, porque nós entendemos que Deus é justo, sim, Deus pune o pecador, mas Deus também é misericórdia. Então eu preciso conhecer todos os atributos de Deus para eu ter uma vida equilibrada. Mas vamos adiante, irmãos. Dentro do subtópico 3, a gente fala sobre as características dos pensamentos. Dentro das características dos pensamentos, eles podem ser pensamentos singulares, simples, mas também podem ser pensamentos complexos, né? Eles vão se apresentar de diversas formas, e nós podemos ter pensamentos morais, que agradam a Deus, mas também pensamentos imorais, né? Pensamentos bons, pensamentos ruins, pensamentos verdadeiros, falsos, e os pensamentos, como a gente já mencionou aqui, eles vão derivar de tanto fatores externos quanto fatores internos, né? E podem resultar também de experiências sensoriais. O salmista, lá em Salmos 101:3 disse: "Não porei coisa impura diante dos meus olhos, porque aquilo que eu vejo e eu permito entrar na minha mente, pode se tornar algo bom ou algo ruim." Ele diz: "Não porei coisa impura, não porei coisa má diante dos meus olhos, porque aquilo que eu vejo, aquilo que eu toco, aquilo que eu sinto, aquilo que eu percebo, pode me fazer pecar." Então o que que você deve fazer? Guardar os seus olhos, não é somente fisicamente, mas é fechar os seus olhos mentais para o mal, né. A Bíblia diz que quando Adão e Eva pecaram, os seus olhos foram abertos, não é os olhos físicos, porque os olhos físicos deles já estavam abertos. O que abriu foi o entendimento para conhecimento do mal. Então, o que Deus anseia que nós tenhamos responsabilidade quanto àquilo que está diante de nós, se nós cedemos a pensamentos que agradam a Deus e não cedemos a pensamentos que desagradam a Deus. Então a gente precisa entender que todo tipo de perversão, ele vai começar a partir de um princípio. Pode ser uma sim. coisa pequena. Tanto é que Deus alertou Caim, como a irmã Débora bem mencionou. Alertou a Caim: "Cabe a ti dominar." Ele já tinha sido pré-alertado.
Mas ele não, ele cedeu. Então a gente tem essa responsabilidade de dominar os nossos pensamentos. E tem até um versículo que fala, né, para a gente fugir da aparência do mal, Exatamente. né. Então quando eu fujo da aparência do mal, eu não tenho contato com o mal, eu corro não corro o risco de pecar, né. É, exatamente. Dentro disso eu me lembro, não tem como não lembrar de Jó, né. Sim. Jó era um homem reto que se desviava do mal, né. E esse é o caráter que nós devemos ter naquilo que tange aos nossos pensamentos. Nós devemos nos desviar de tudo aquilo que é mal. E dentro disso que eu comentei, queridos, que todo tipo de perversão ele inicia a partir de um princípio, eu não posso deixar de citar, por exemplo, uma pessoa que ela abusa de uma criança, ela não parte inicialmente fazendo isso. Foi de alguma coisa que ela deixou lá no início, que era pequeno, e se tornou grande, né. Algo que era aparentemente simples, ela começou crescendo, um abismo foi levando a outro. Então, há níveis maiores de imoralidade, a ponto de um adulto abusar de uma criança. Então, como que isso surgiu? Isso não surgiu do nada, isso surgiu a partir de um pensamento que essa pessoa aceitou. Assim como Caim, uma pessoa que abusa de uma criança, ela aceitou. Então, um abismo vai levando a outro. Então, cabe a nós, eu friso aqui, cabe a nós resistirmos e filtrarmos aquilo que vem à nossa mente, para então a gente conseguir construir uma vida saudável em Deus, né. Então a gente precisa dominar aquilo que vem à nossa mente. Um outro exemplo, Eduardo, é o próprio José, né. José ele teve Sim, de frente com a tentação, né, sim, e em todos os momentos ele estava se desviando, sim, né, a ponto de, dela ter até a esposa de Potifar tirar a vestimenta dele, ele fugiu da aparência do mal, não sim, pecou, ele foi lançado na prisão na prisão. injustamente, Sim, mas ele tinha consciência, né, em Deus, a plena consciência em Deus que ele estava, em paz, né, sim. independente de qualquer coisa. E isso nos traz uma ótima lição e a importância, salientando o que você está, mencionando aqui, a Uhum. importância da gente ler a palavra do Senhor. Sim, Porque às vezes a gente fala assim: "Ah, eu sou homem, eu sou pecador", mas tantos homens, né, sim, que é mencionado na Bíblia que eles fugiram, né, tiveram sim, seus erros, tiveram, mas eles fugiram e nós vamos ter experiências deles e vamos buscar a viver as boas experiências, sim, as coisas que eles conseguiram vencer, né, sim. reter tudo aquilo que é bom, né, e aquilo Exatamente. que foi de ruim a gente vigiar para não fazer, porque a Isso gente aí. vê na palavra qual foi o final, qual foi a Sim, consequência, né, de o tudo o que resultado. aconteceu, o resultado, como Davi, o resultado de Davi, o resultado, né, de Sansão, qual foi o resultado Sim, dele, né. Então se a gente medita na palavra do Senhor e tenta balancear aquilo ali, tenta: "Senhor, me ajuda, né, a não cometer os mesmos erros, mas os mesmos acertos", ou melhor, sim. né. O melhor, exatamente. É bem interessante isso que você comentou, irmã Débora, que a gente vê um Deus que ele não ocultou nada a nós. Ele mostrou tanto um rei, que era uma resposta, uma promessa, trazendo eh, a resposta que Israel esperava, né, um rei já conforme o que Deus ansiava de um rei e trazendo livramento através de um homem guerreiro que ele era, mas um homem que cometeu erros e Deus não escondeu esses Sim, erros. Deus trouxe à tona para nos mostrar e deixar exemplo, tanto o homem que erra, e a consequência do seu erro, né, o quanto isso é severo, é o que nós temos que ter em mente que, nós devemos construir uma vida libada em Deus, mas Deus também mostra que é possível, como José foi fiel, né. É sim, possível, e a gente tem que ressaltar isso, né, a gente não pode sempre se esconder atrás de errar é humano, mas nem todo mundo é perfeito, porque existiram pessoas que sim foram fiéis e nós devemos ter isso como padrão, ser fiéis a Deus assim como Cristo foi fiel até a morte, sim. né. Então, pulando para o próximo tópico, a gente vai para o segundo tópico, que é a gestão dos pensamentos. A gente até entrou um pouco aqui dentro desse assunto, né, da gente gerir aquilo que vem à Sim, nossa mente, e dentro disso, o pastor Silas Queiroz começa o primeiro subtópico falando sobre o imperativo ético e espiritual. Dentro desse tópico, a gente vai ver o quanto importante
é a gente ser posicionado, não ser pessoas reativas àquilo que vem à nossa mente, mas pessoas ativas. Ser reativo no sentido de deixar o pensamento devagar, devagar, eu pensar coisas que desagradam a Deus e só depois eu cortar, né. Eu não posso me deixar, eu tenho que para isso voltamos ao mesmo fundamento, a palavra de Deus, para eu saber distinguir o que é certo, o que é errado, o que agrada e o que desagrada a Deus, então eu filtrar. Eu não ser reativo, mas eu ser ativo. Eu vou pensar nisso, porque isso é puro, agradável, Sim, amável, é algo que agrada a Deus, é algo que Deus já me orienta na palavra de Deus para eu meditar e eu ter isso como fundamento do que deve ocupar a minha mente, né. Nós devemos buscar o que é correto e sermos intencionais nessa busca. Também frisar aqui que é responsabilidade de todo cristão, que ele deve se preocupar com o que ocupa a mente, e para isso eu preciso me aprofundar na palavra de Deus, para que a palavra de Deus cada vez mais me leve a um ciclo, né. Quanto mais eu me alimento, mais eu conheço as verdades, mais Deus ministra, mais eu tenho fome, mais eu tenho sede, e é isso que ocupa a nossa mente, né. É isso que deve ocupar a mente do cristão, né. E eu digo aqui que a gente como cristão, a gente deve ser introspectivo, introspectivo no sentido de olhar para dentro e parar e pensar e analisar, né, o que que ocupa a minha mente? O que que tem passado na minha mente? O que eu deixo ocupar, né? E a gente tem que se recusar a tudo aquilo que nos afasta de Deus, que nos aflige e que não nos permite a confiar em Deus. Ter uma vida de confiança e de firmeza em Deus, porque a nossa firmeza em Deus vai sempre estar atrelada o quanto nós confiamos a Deus, em sim, Deus, né? sim. Aí no finalzinho desse tópico, desse subtópico, ele fala assim: "Como temos gerido o nosso pensamento?", né. Essa é uma pergunta que nós vamos deixar, né, para todos nós. E lembrando de um homem que é citado na Bíblia, Asaf, né, e ele fala que no Salmos 73, eu vou ler aqui para os irmãos, tá? A forma que ele conseguiu, né, gerir o pensamento dele. Porque ele fala: "Quanto a mim", no Salmo 73:2, "Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram", ou seja, quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. E aí no 16 fala assim: "Quando pensava em compreender isso, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição." Aí no 23, Eduardo, ele fala assim: "Todavia estou de contínuo contigo, né? Tu me seguraste pela mão direita, guia-me-ás com o teu conselho e depois me receberás em glória. A quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti." Então nós vamos perceber, né, que Asaf ele quase, né, Uhum. caiu, quase se desviou em ver, né, a prosperidade do ímpio e ter inveja disso. Mas aí ele fala, eu acho lindo esse salmo, que ele fala que aí então eu entrei no santuário, a base, para que a gente não venha cair, a base para que a gente não venha tropeçar, a base para que a gente não venha, fugir dos pensamentos do propósito de Deus, Sim. é estar no santuário, porque é ali que o Senhor nos dá a instrução, Sim, né. Muitos não querem, né, vir à igreja, vir uma EBD, né, e termina perdendo instrução para a vida, e sim, termina lá fora perdendo o curso daquilo que Deus planejou para eles. E aí nós vamos ver que ele entende o final de cada um deles, né. E isso é muito importante da gente, por isso que é muito importante da gente meditar na palavra do Senhor. sim. A palavra de Deus, ela é a resposta para tudo, né. Às vezes a gente tem uma mentalidade que a palavra de Deus, ela só vai falar de coisas concernentes à eternidade, mas não, ela é a resposta para tudo, para coisas injustas que nós vemos no dia a dia, né. O
o homem que é mau, que é severo, prosperando, crescendo, e a gente se pergunta, aonde está Deus nesse momento? Mas Deus, ele governa sobre tudo e sobre todos, e ao seu fim, Deus Sim. dará a cada um segundo as suas obras. Talvez eu não vejo hoje, só que eu limito a minha visão ao tempo de hoje. O tempo de hoje é passageiro, a eternidade é muito maior. Então Deus vai dar a cada um o seu pagamento, digamos assim, por toda a eternidade. E quando eu olho somente para o tempo presente, ou seja, esta vida, é muito pouco, né? Uhum. É muito pouco. Vai passar e depois disso, nós temos uma eternidade que não tem fim, é pelos séculos dos séculos. Então, o ao que nós preferimos nos atentar? Para as coisas eternas, porque elas Sim. não são passageiras, elas vão permanecer. Tudo aquilo que nós construímos em Deus será permanente. Agora, o ímpio, muitas das vezes, não está construindo, na maior parte das vezes, não está construindo algo para Deus, né? Porque ele tem que ser movido de amor, tem que ser movido de todos aqueles princípios que são base, pilar da nossa fé, para que ele possa colher na eternidade. Então, apesar de que muitas vezes a gente vê, né, e a gente não pode deixar isso tomar o nosso pensamento, Sim. senão a gente peca contra Deus, né? A gente acha que Deus não é justo. É mais ou menos isso que ele está dizendo. Ó, Deus não está sendo justo porque o ímpio está prosperando. Só que a prosperidade do ímpio, muitas das vezes, não é para a vida. Eu sempre falo isso. Nem toda riqueza, porque muitas vezes a gente vê O o ímpio. ímpio prosperando no sentido de riqueza, Riqueza. né, de bens materiais, Mas a mas isso não é a verdadeira prosperidade. A prosperidade é ter suficiência de tudo, é não ter falta de paz, de alegria, de vida. E riqueza é uma das coisas, né, é ser abastado naquilo que você necessita no hoje. Isso é prosperidade, né. Dentro disso, queridos, a gente vai para o segundo tópico que é acima da técnica. Aqui a gente vê, até a irmã Débora mencionou, né, de ter calma dentro de uma adversidade, de uma avença, né, que a gente vê, uma pessoa vem nos afrontar, existem técnicas, né, de a gente, por exemplo, uma das técnicas seria respirar, né, 1, 2, 3, contar até 5, fazer uma pausa de 2 minutos, fechar os olhos, relaxar. Além dessas técnicas, né, para combater pensamentos negativos, coisas que podem nos levar a pecar, também o autor menciona sobre os exercícios físicos, né, ter um sono de qualidade, ter uma alimentação equilibrada. E ele fala que tudo isso sim é importante, mas ainda é uma visão pequena, porque está se preocupando apenas com aquilo que é terreno, que a gente sabe que é passageiro e que é momentâneo, né? E a gente deve ter na nossa mentalidade como base dos nossos pensamentos, daquilo que está ligado ao nosso cognitivo, é voltado para aquilo que Paulo fala. Pensai nas coisas que são do alto, né? Pensar nas coisas que são de cima, nas coisas que não são da terra, porque nós já estamos mortos e a nossa vida está escondida com Cristo. Então, muitas das vezes nós como cristãos ficamos apegados às coisas dessa terra, como o salmista Asaf falou, né? Ele ficava olhando para as coisas dessa terra e via injustiça. E aqui o o que Deus está nos orientando é o quê? Que os nossos pensamentos sejam elevados àquilo que é eterno, aquilo que são os pensamentos do alto. Por quê? Porque quando eu penso nas coisas eternas, o meu problema aqui na terra, o meu problema, ele é momentâneo. sim. Diante de toda a eternidade, ele se torna pequeno. Por isso que Paulo orienta que a gente deve se ocupar a nossa mentalidade. Não digo que você não deva trabalhar, não digo que você não deva fazer o que você faz, servir a Deus, fazer as coisas, tudo isso você deve fazer, mas com o coração sempre voltado. Eu estou construindo algo para a eternidade, porque eu posso trabalhar para mim mesmo ou eu posso trabalhar para o reino de Deus. Sim. Porque eu ser justo no meu trabalho, eu estou promovendo o reino de Deus. Eu estou promovendo uma mentalidade que influencia pessoas à minha volta a crescerem, a serem mais semelhantes a Cristo, a serem influenciadas por princípios de Deus que podem conduzir elas à eternidade, né? Então, tudo que nós vivemos, a Bíblia vai dizer lá, como eu já li em Colossenses capítulo 3, verso 3, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Muitas das vezes nós cristãos nos sentimos perdidos e sem destino, sem um futuro, sem uma direção, porque a gente está querendo andar segundo o curso desse mundo. E a gente não encontra sentido, porque a nossa vida já não tem mais sentido. Nós já estamos mortos.
E a nossa vida está escondida em Cristo. Sim. Então, quando a gente se apega a Cristo, a nossa vida começa a passar a fazer sentido, né? E dentro disso, a gente vai para o subtópico 3, que fala que a gente deve nos alimentar com os recursos espirituais. A gente deve ter em mente que o quão importante é a palavra de Deus, e aqui, como Paulo mencionou, né, pensar nas coisas do alto, porque como que a gente vai caminhar nessa terra como cristão se a gente não conhecer as verdades eternas? Nós precisamos pensar nas coisas que são do alto, as coisas que são as verdades permanentes de Deus, que vão nos fazer andar firmes com Cristo. Nós precisamos nos alicerçar nessas verdades para que a gente possa vencer. A luta que eu tinha lá no começo já não seja a mesma. Seja talvez outra, mas eu já não passe pela mesma luta. Eu já venci, eu já fui aprovado, já fui testado e aprovado. Então a gente precisa meditar e não somente ler as escrituras, até que isso se torne parte interior do nosso ser, né? A gente seja tão cheio da palavra que ela que molda a minha forma de caminhar por essa terra, a minha forma de pensar, a minha forma de eu me inclinar a fazer algo ou deixar de me inclinar a fazer algo, né? A gente precisa construir essa disciplina espiritual de meditar na palavra de Deus. Meditar é constantemente estar pensando e procurando entender o princípio que Deus quer nos ensinar através da Sim. palavra. Sim, como diz Davi, né, "Guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti". E nós vamos ver que, eu tenho meditado muito os salmos de Davi, eh, eu estou com uma maratona de salmos lendo e meditando um pouco, e eu vejo, Eduardo, o quão, eh, Davi ele conhecia Deus, o quão profundo ele conhecia a Deus. E o que hoje implica nas nossas vidas é o conhecer a Deus. Porque Sim, quando nós conhecemos, e a única forma é esse recurso espiritual que nós estamos falando, que é a Bíblia. A única forma de nós conhecermos ao Senhor mesmo é pela Bíblia. E a gente vê que ele pede várias vezes nos Salmos que o Senhor ensine ele, instrua ele o caminho, para ele não errar e que ele possa ensinar a todos aqueles que estão à volta dele, porque ele era rei, ele precisava ensinar os caminhos sim, do Senhor. E nós vamos ver que a única forma, né, que nós temos, né, esse recurso da Bíblia, é o conhecimento de Deus. E quanto mais a gente conhece o Senhor, a gente fica distante do pecado, sim. né. São influências, né? A gente se influencia mais com a palavra de Deus, que são espírito e verdade, alimentam o nosso espírito e a gente anda por um caminho de verdade, por um caminho que agrada a Deus. A gente tem mais facilidade na nossa comunhão com Deus, em viver em comunhão com os outros, porque nós temos comunhão Sim, com Deus, né? E a gente anda em mais fidelidade com Deus e cresce, né? Na graça, no conhecimento, são coisas que vão nos fazer prosperar, né? No sentido total da nossa vida. Então a gente precisa entender dentro desses tópicos que a gente está tratando que muitas das vezes o que ocupa a nossa mente, um exemplo, é o problema e não a solução, sim, né? A gente fica preocupado, deixa dominar a nossa mente, os nossos pensamentos, muitas vezes, o problema e não uma solução, não sermos resolutivos, né? A gente fica, ai, como eu vou resolver isso? Como eu vou resolver isso? Como eu vou resolver isso? Mas não se direciona o seu esforço para parar e pensar: "Bom, posso resolver por A, B, C, D". As formas de raciocínios, né, as que a gente leu lá no início, né. Tem os raciocínios lógicos, né. Você pode fazer um raciocínio a partir de descartar hipóteses: "Se eu for por isso, vai acontecer isso. Se eu for por esse caminho, vai acontecer isso". Então a gente precisa ser intencional e precisa dominar os nossos pensamentos, porque muitas vezes há muitas pessoas que se afligem também por o passado, fica preso ao sim, passado, né. A gente vê doenças que vêm através daquilo que vem na nossa mente, os pensamentos que dominam a nossa mente. E tem gente que está presa ao futuro, que daí é a ansiedade, né. Ao passado a depressão e ao futuro, né, a ansiedade. Então são muitas as doenças hoje que afligem o homem, e para todas essas doenças, a palavra de Deus, ela vai trazer alívio, ela vai trazer resposta, e não só isso, mas também cura, né. Uma cura total, à medida que nós crescemos em conhecer a Deus, e muitas coisas que nos afligem, inquietações do nosso coração, eles passam a partir do momento que a gente conhece mais a palavra de Deus e o Deus dessa palavra, né. sim. E aí o próprio Jesus fala, né: "Lance sobre mim toda a vossa ansiedade", né, porque,
Se nós conhecermos isso, Sim, é por isso que às vezes eu falo, né, que tem um versículo que fala assim, "O povo ele perece por falta de conhecimento", sim, né. E se a gente conhece que o Senhor falou para isso para gente, falou: "Lance sobre mim a sua ansiedade, que eu cuido de vós", e a gente, além de conhecer isso e confiar, acreditar, a gente lança sobre ele, né. sim, Eu digo assim, no meio da minha família, assim, que isso não me perturba, essas coisas assim de: "Ah, tô com uma dívida para pagar e não tô sem dinheiro e vai vencer daqui a 2 dias". Eu durmo tranquila, acordo tranquila, porque eu sempre falo assim: "Não adianta eu ficar desesperada, porque não vai resolver. sim, Não adianta eu não dormir, porque não vai resolver, só vai acarretar em mim doenças, né. Não vou dormir, aí outro dia eu tenho que acordar para trabalhar, não vou render, então não vai adiantar, porque não vai trazer esse sim, recurso agora para mim". exatamente. Então, e com isso, sabe, Eduardo, Deus nunca me deixou em falta. Amém. Eu sempre lancei ao Senhor: "Ó Senhor, está nas tuas mãos", e no momento certo Deus abriu as portas, eu conseguia fazer cumprir as Obrigações. minhas obrigações. E às vezes eu tento passar para alguém, assim, da minha família, minha irmã, às vezes, que ela não consegue, assim: "Minha irmã, adianta. Olha, amanhã você vai me responder se isso adianta". Não adianta, Sim, entendeu? Então, quando a gente compreende, e o que eu vejo com Davi, eu aprendo muito com ele, é que quando ele tinha uma causa, alguma coisa para resolver, ele ia aos pés do Senhor. Ele ia falar: "Senhor, o inimigo está se levantando contra mim. Senhor, resolve isso para mim, Senhor. Senhor". E aí, quando era para ele ir para a guerra, ele perguntava, né: perguntava. "Senhor, é para mim ir? Eu vou Sim, vencer?". E aí o Senhor: "Vá, você vai vencer", entendeu? Então, a gente confiar, ter o Senhor como, o nosso guia, né, o nosso legislador, o nosso norteador, né, como Davi tinha, né, a gente vai longe, né. sim. E é muito importante a gente entender isso e conhecer ao Senhor. Amém. É muito importante mesmo, né? Dentro disso que a irmã Débora estava comentando aqui, eu lembrei de algo que toda vez que você tenta resolver os seus problemas, lembrei de um princípio, toda vez que você tenta resolver os seus problemas com os seus esforços e da sua forma, você pode até colher resultados e esforços bons. Mas quando você coloca os seus problemas, as suas dificuldades diante de Deus, você vai colher os resultados de Deus. Sim, Porque você está colocando a sua vida em dependência, na dependência de Deus. E quão melhores não são as respostas de Deus, são satisfatórias. maravilhoso. Eu lembro também de outro ponto que a gente muitas das vezes pensa, né? A gente vê uma coisa injusta, como Asaf viu, e a gente pensa assim: "Não, o certo é aquele homem, ele ir preso e sofrer e ser castigado, porque ele está crescendo e prosperando, afligindo outros", né. Então a gente tem que libertar esses outros e tem que prender ele. Mas a nossa justiça, ela nunca vai ser tão satisfatória quanto a justiça de Deus. Sim, A justiça de Deus é a justiça que a gente vai olhar e vai falar: "Agora eu estou farto". Então é a mesma coisa, quando eu entrego na mão de Deus, você fica farto dos resultados que ele vai te entregar. Então a gente precisa aprender a confiar e depender em Deus, mas também não isentar, como bem a irmã Débora citou aqui. Ela não se preocupava, porque o fato dela se preocupar não resolveria, mas o fato de ela confiar em Deus e fazer o que ela poderia fazer no seu dia a dia, sim, ela foi fazer. Então Deus correspondeu a ela, mas ela o quê? Descansou e colocou a sua inquietação nas mãos de Deus. Nós vamos ter inquietações. sim, Isso é algo natural da vida. Mas o que que a gente deve fazer? Colocar nas mãos de Deus o que cabe a nós, nós fazemos, mas não nos preocuparmos naquilo que Deus diz. uhum, Não andeis ansiosos ansioso. por coisa alguma, né? Então vamos para o nosso outro tópico, né? Subtópico, que é Jerusalém e Betânia. Aqui a gente não pode desconsiderar a influência dos fatores orgânicos, né, físicos e ambientais na nossa maneira de pensar. Eles sim vão influenciar, né? E a gente vê que Jesus, ele nos convida a descansar, né, tanto a mente quanto o corpo. Quando ele fala Betânia, né, Betânia e Jerusalém e Betânia, ele está falando disso, né, que há um tempo para todas as coisas. Jerusalém, Jesus
foi para ministrar, ele estava no templo, mas Betânia fala de descanso. Sim, Betânia fala do lugar onde ele tinha os seus amigos, falava de intimidade, falava de comunhão, do tempo que Jesus parou. E aqui a gente precisa, como cristão, cuidar disso. É o que muitas vezes a gente vive numa sociedade que te implanta um ritmo muito acelerado, que te exige muito resultado e muitas vezes você se abstém, né, do tempo de descanso. E não só o tempo de descanso do sono, mas eu digo o tempo de você parar tudo e se desconectar, sim, né. Você precisa ter tempo de viajar com a sua família, de dar qualidade de tempo para sua esposa, para o seu marido, de ter tempo com a família. Isso é algo muito importante, porque a gente vê um Deus que é autossuficiente em força, em poder, ensinou lá desde o início em Gênesis, né, que mesmo o Deus que não se cansa, ele descansou no sétimo dia. sim, Então o que que Deus está querendo ensinar? Um Deus que não precisa de descanso e que é autossuficiente em tudo. Que se um Deus que tem toda essa força, que não precisaria descansar, descansou, quanto mais nós, é. que fomos afetados pelo pecado, né. Porque uma pessoa agitada, Eduardo, ela não consegue pensar, né, de forma, correta. Com agitação vem um problema para resolver, o que vem logo na mente, a pessoa não vai ter aquela sensibilidade de saber o que é que vai o pós e o contra daquele pensamento, daquela atitude que ela vai tomar de acordo com o seu pensamento. Sim, Mas quando a pessoa ela senta, ela descansa, né, ela pode respirar e falar: "Não, a melhor forma, eu já pensei, a melhor forma é isso, isso, isso". Entendeu? Então quando por isso que Jesus, desde o início Deus, né, traz para o homem esse princípio, né, para a gente descansar. Trabalhe sim, mas descanse. há E tempo, né, há para tempo todas para as todas coisas. as coisas. Descanse, porque com o nosso corpo descansado, com a nossa mente, né, uma ótima, como você falou, uma ótima noite de sono, né, até mesmo para você produzir no dia seguinte, no Sim, seu pensamento, na agilidade no trabalho, uma palestra, uma pregação, né, vai fluir. Eu sei que o Espírito Santo na pregação que nos direciona, inspira, nos inspira, direciona. mas ele não vai imagina só, uma pessoa que está com a mente atribulada, ela não vai conseguir, uma que Deus o Espírito Santo ele não vai achar Vai espaço, né, fluir, né, não vai achar vai espaço fluir ali da para mesma fluir, forma. né. E é por isso que é importante, né, do descanso, né, que foi bem salientado pelo comentarista e o Sim, Eduardo tá comentando aqui, sim, da gente ter esse descanso, a gente desconectar, a gente parar desligar. tudo, né. Tem dia que eu chego assim e falo: "Não, hoje eu não vou para lugar nenhum, vou descansar". Já chego, tomo banho, deito, porque eu sei que o meu corpo precisa descansar, senão no dia seguinte não Não dá, vai, não não dá, rende, né. não rende. Não rende, e a gente precisa disso, né. Pô, se Deus, né, que é todo poderoso descansou, imagina nós, né, quanto nós não precisamos descansar, e a gente precisa, né, ter esse tempo de parar, né. E muitas vezes eu falo assim, não é só parar de dormir e deitar, mas de parar a nossa mente, de Sim, pensar, né. E a palavra de Deus ajuda muito isso, sim, a você não deixar esse turbilhão de pensamento dominar a sua mente, e como a irmã Débora, uma pessoa que está atribulada, o que que ela vai pregar? Ela vai pregar a tribulação, é, ela vai pregar essa confusão de mente, a gente prega aquilo que está no nosso interior, aquilo que Deus ministrou no interior, então não vai fluir, né, o espírito não vai fluir, e a gente precisa descansar, ter esse tempo de qualidade, um tempo que a gente para, né, tira férias, o ser humano precisa disso, né. Muitas vezes a gente vive num mundo que existe tantos resultados, tanta cobrança e a gente acaba se deixando levar por isso. Isso afeta, né, a nossa a nossa mentalidade, a nossa forma de pensar, a nossa tranquilidade e a nossa lucidez para poder tomar uma decisão assertiva, né. E dentro disso que eu tenho comentado, né, do trabalho, da responsabilidade dos resultados, a palavra de Deus vai dizer lá em Salmo 127:2: "Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, porque Deus, ele dá aos seus amados o sono", ou enquanto dorme Deus dá, né. Então a gente vê aqui que Deus, ele é soberano, a gente precisa conhecer esse caráter de Deus, e quem acrescenta as nossas vidas é Deus, né. Não é o sim, nosso muito se empenhar, o nosso muito se desgastar pelas coisas que vai nos fazer crescer. sim.
E aí nós vamos ver no finalzinho aqui que o comentarista deixa o versículo de Marcos 6:31, né, que ele chama os seus discípulos à parte, né, e manda ir no deserto e manda ele o quê? Repousar um pouco, Descansar, né, parar. descanse um pouco, porque era a vida de Jesus era bem agitada, Sim, né, e os discípulos estavam ali na mesma vibe de Jesus, né, sim. na correria ali de Jesus, caminhando, indo para um canto, para o outro, sendo oprimidos ali pela multidão, era Demanda, né? Muita muita demanda. conversa, muita gritaria, muito pedido de socorro, Sim. né. Eu imagino agora em uma UTI, né, chegando na emergência, chegando Sim. vários pacientes, né, aqueles médicos, enfermeiros de plantão fica bem acelera Agitado. agitados, né. E Jesus ali com seus discípulos, com certeza, né, aquela agitação toda. E aí Jesus tinha momentos que ele se retirava junto com os seus discípulos e iam descansar, né. E ele Sim. traz esse ensinamento pra gente, Esse né. princípio, né? Vamos então, queridos, para nosso último tópico, né, que fala sobre a batalha na arena dos pensamentos. E aí no subtópico um ele vai falar das influências espirituais, né? E a gente precisa entender que a nossa mente sim é um campo de batalha, não somente físico, natural, mas também espiritual, e cabe a nós protegermos, né? Porque Satanás vai vir oferecer, vai tentar colocar coisas na nossa mente, né? E a gente precisa se desviar, e a gente vai se desviar através do que Sim, bem a irmã Débora citou. Jesus respondeu através da palavra de sim, Deus. Ela é o alicerce para que a gente combata todo tipo de pensamento que está sendo intruso na nossa mente, tentando nos desviar da verdade, de viver uma vida que agrada a Deus, né? Então é na mente que o mundo espiritual ele vai tentar nos derrubar. sim, Ele vai tentar nos desviar de Deus, vai tentar oferecer coisas que nós mesmos, pelo pecado, a influência do pecado em nós, desejamos, que não agrada a Deus, mas nós somos os responsáveis por isso. Como eu citei no início, a gente não faz tudo que a gente quer dentro da igreja, é, a gente não faz tudo que a gente quer no trabalho. Então a gente tem que ser responsável por determinar o que nós aceitamos e o que nós recusamos, que vem à nossa mente, né? Nós precisamos filtrar isso e o mundo espiritual ele vai te induzir, né? Se você deixar, ele vai te induzindo, vai te induzindo, vai te induzindo. E ele vai citar aqui o autor Judas e Ananias, né? Que são exemplos de dois personagens bíblicos que deixaram Satanás influenciar, né? Fazer ninhos na mente deles, dos seus pensamentos. Em Atos capítulo 5 no verso 3 a versão nova, versão traduzida, vai dizer Pedro falou a Ananias assim: Ananias, por que você deixou Satanás encher o seu coração? Porque você mentiu para o Espírito Santo quando guardou parte do dinheiro para si. Ou seja, Satanás influenciou diretamente a ele, né? Na sua atitude, na sua mente. Então ele agiu conforme aquilo que não agradava a Deus, tentando mentir para o Espírito Santo, né? Por causa do dinheiro. E também em João, capítulo 13, verso 27, vai relatar que logo depois de Jesus ter dado o pão a Judas, né, a Bíblia vai dizer que Satanás entrou nele, né? uhum, Entrou no sentido de ele desobedecer a Deus e se deixar levar pela mentira de Satanás, né? Trocou o Messias por nada, né, por nada. Se ele tivesse a revelação, a influência espiritual do Espírito Santo dos céus, ele com certeza reconheceria que ele não deveria ir por esse caminho, mas ele se deixou influenciar por Satanás e, infelizmente, a Bíblia vai dizer que terminou com um suicídio, né. Ele não sim. achou perdão. Eu trouxe um versículo aqui em 1 Coríntios, Eduardo 2, 16, que fala sobre nós termos, né, uma mente, né, de Cristo, né. Fala assim: "Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo". E quando eu estava meditando nesse versículo, né, nós temos a mente de Cristo. Que mente é essa? Né? Tudo que é puro, tudo que é limpo, que devemos ter, né? Sim, Tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, porque era o que Jesus tinha, né? Essa era a mente de Jesus aqui na terra, né? A pureza, aquilo que era justo. E nós vamos ver que tudo que está na nossa mente, né? Ela é exposta de sim, acordo com nossas atitudes. E nós vamos ver que tudo que o homem bom
tem em seu coração ou mente, né, ele exerce. E todo o homem mau, né, Sim. maquina a maldade e ele expressa a sua maldade, Expõe, né, né, vem expõe. para fora tudo que tá dentro do ser humano. E é uma batalha, né, realmente uma influência, é uma batalha espiritual que nós temos e nós devemos preservar. E a única forma de nós preservarmos, estamos batendo diretamente com a palavra do Senhor, Sim. né, falando que a palavra do Senhor, tudo é a palavra do Senhor, porque nós sabemos que é a única forma que nós, podemos, frear, essa influência do mal. Porque quando a gente pensa, vem um pensamento ruim, se a gente já não colocar outro pensamento, falar assim: "Não, está repreendido em nome de Jesus", e falar: "Não, Senhor, esse pensamento não vem de ti, eu não aceito esse pensamento", e tá também da gente buscar o as armaduras, né. E Sim. fala sobre uma das armaduras é o que? O capacete, né, que protege a nossa mente, protege, né, Então, o nosso pensamento. E se nós não tivermos, né, o pedindo ao Senhor, né, a misericórdia do Senhor sobre a nossa mente, o inimigo ele invade e invade com força. Quando a gente vê, a gente não consegue mais parar de sim, pensar e enquanto não executar o que pensou. sim, Eu acredito que aconteceu foi com o Davi, que a gente estava, citando aqui, né. Toda aquela trama que ele fez, ele foi e cada vez mais, cada passo que ele dava, piorava a situação, sim. piorava o pecado, né. Ele olhou, viu, desejou, aí continuou pensando: "O que é que eu vou fazer?". Eu imagino, né, pensando, indo para um lado e para o outro, e aí o inimigo já vai lançando mais pensamento, vai, Mais pensamento. faz isso, faz aquilo outro, Exatamente. e aí manda chamar, é mesmo, é boa ideia, mandou chamar. E Ele aí aceitou aquele pensamento. aceitou. E aí foi, ele não repreendeu, não cortou de vez, não, isso não pode acontecer. E aí é isso que vai, porque tem um momento que chega, Eduardo, do pensamento que a cegueira toma. Sim, Né. Tudo que era puro de nós, toda a pureza, tudo que era bom de nós desaparece, né. E é tanto que ele só abre os olhos quando Natan chega. quando a palavra de Deus Isso, confronta, quando a né. palavra de Deus chegou. E Hum, foi a partir da palavra que ele ouviu, por isso que a Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir, ele ouviu, nasceu nele, abriu os olhos dele, falou: "Não", e se arrependeu, né. É diferente de outros, né, que não se arrependeram, né, mas ele se arrependeu e teve em quê? A misericórdia do Senhor, teve as consequências, teve, sim. mas ele teve a misericórdia do Senhor, o perdão do Senhor. É, exatamente. Ele conseguiu ter o escape e conseguiu achar, né. A gente citou muitos exemplos de pessoas que não conseguiram achar, né, perdão, porque Sim, não se julgavam dignas, né. E ele foi um dos que entendia quem Deus é. Por conhecer a Deus, ele sabia ainda que pecado em cima de pecado, né. Ele primeiro, como a irmã Débora bem citou, primeiro ele cobiçou com os olhos, a palavra de Deus vai dizer que ele estava no terraço, e ele olhou e viu uma mulher. Ele viu, ele poderia naquele momento afastar os seus olhos, não, ele cedeu e continuou olhando. E aí vem os pensamentos partir daquilo que ele olhou, sim. entrou na mente dele, né. Então os nossos pensamentos vêm a partir disso, de contatos visuais, né, daquilo que a gente aceita na mente, e aí com certeza Satanás bombardeou a mente dele, impregnou isso, vai, comete, né, colocou a própria inclinação da carne, né, pensamentos que lembravam da situação, e automaticamente ele foi caindo no pecado, ao ponto de a gente ver o pecado de adultério e depois disso ainda o pecado de homicídio. Então, assim, um abismo foi levando a outro, né. Por isso que a gente tem que cortar, ser intencional em cortar o mal pela raiz, né. Eu sou, assim, muito criteriosa no que os meus filhos assistem, Eduardo. E porque eu sei que, a as redes sociais, a TV, né, ela traz muita má influência. Sim, Ela é ótima para o se a gente souber controlar e sim, buscar informações, algo que venha acrescentar, nos sim, edificar, trazer conhecimento para o bem e nos edificar espiritualmente. E eu hoje estava sentada, assim, na mesa e minha filha pegou o celularzinho que Paulo, deixou para ela assistir, e aí ela colocou aquele desenho, não sei se vocês conhecem o Gumball. Aí daqui a pouco,
estava assistindo e aí uma das personagens estava ensinando a sua família, né, ela é a filha mais nova, Uhum. ensinando a família um projeto maligno. Olha E só. aí quando eu vi isso: "Tira isso agora", mandei ela tirar. Ela olhou assim para mim, e aí mudou de desenho. Se eu não estivesse ali, ela estaria assistindo, estaria se corrompendo e aprendendo, Sim, né, aquilo que aquela criança, aquele desenho estava ensinando a sua família a fazer com sim, outras pessoas, sim, entendeu? Então, trazendo assim, irmãos, você que está nos assistindo, cuide do que vocês assistem, né, sim, cuidem do que vocês ouvem, né, não deixe que os seus filhos ou até mesmo vocês assistem, tem filmes que só misericórdia, sim. assistem filmes, né, que tem cenas, eh sexuais, né, Imorais, né? imorais, né, de Sim, violência, né, porque o próprio Deus ele manda a gente, não deixar os nossos olhos olhando aquilo que é impuro, né, sim, buscar que a gente venha olhar para aquilo que é puro, que ele é sim, santo, porque o que aquilo que a gente vê, né, é o que nós vamos pensar. Imagine você sim, passa uma sessão assistindo, filmes imorais, o que você vai pensar? sim, Não é coisa boa, sim. não é, Eduardo? Com certeza. Filmes de terror, De o que que terror. o que que vai produzir dentro do teu É, coração? Ansiedade, medo, pavor, são sentimentos do reino dos céus? Não são. não. Não são sentimentos do reino dos céus, são sentimentos do reino das trevas. E a gente só para acrescentar e a gente Hum. passar para outro tópico, se a gente eu, né, tive um conhecimento de que tem pessoas que assistem filmes, de assalto a banco Hum. para aprender a assaltar banco, entendeu? E tem gente e assim vai, né, Assim de vai. como matar e assiste filme, como é que faz as estratégias, porque a gente hoje nas redes sociais de mídia, a gente aprende de tudo, né, e se nós não fugir da aparência do mal, nós Sim. vamos sendo levados junto com os ímpios. É um meio que você vê ali, né, aquela realidade, por exemplo, no assalto a banco, você vê e aquilo começa a se passa a tornar algo comum, Sim, igual o desenho, né, fazer algo ruim para o outro. sim, Passa a ser normal, porque você vê aquilo, aquilo entra na sua mente e você já não vê aquilo como algo tão errado, né. Quando você se alimenta da palavra, você vê o quão errado é aquilo. Então, sim, são influências que nós deixamos, né, ou não deixamos de ser o que nos guia, né. E indo para o último subtópico, o subtópico fala de cuidados práticos. A gente tem que cuidar para não nutrir os nossos pensamentos distorcidos acerca de nós mesmos, né. Então, muitas das vezes a gente tem uma visão de quem nós somos a partir de más experiências que nós vivemos na nossa vida, né, com a família, muitas vezes, talvez tenha um pai que não é cristão, uma mãe uhum, que não é cristã, que não tem princípios cristãos, né, às vezes pode até não ser cristão, mas não tem princípios bons e fala palavras negativas, né, quanto a filha é feia, enfim, isso marca a pessoa. Isso, às vezes, ela vai levar para o resto da vida isso como uma verdade, porque sim, o pai terreno dela falou isso. Só que o pai celestial, ele já falou muitas coisas, né. sim, E que ele sonhou, né, antes de que nós viéssemos a existir. Deus nos sonhou, né. Em Jeremias fala muito sobre isso, né, o quanto Deus nos projetou desde o ventre, eu te conheci, né. Então Deus criou você e tem um propósito através da sua vida. A gente precisa conhecer através da palavra de Deus quem Deus diz que nós somos. E então, essa é a verdade, isso tem que fazer parte da nossa vida, né, ter clareza de que o que Deus descreve que nós somos, é isso que nós somos, e não a palavra talvez uma palavra errada que um pai deu para uma filha, né. Então a gente, a partir da palavra de Deus, podemos resolver muitos complexos de inferioridade, ou até mesmo de superioridade, né, porque a palavra de Deus vai dizer que todos os pecados de todos estão destituídos da presença, da glória de Deus, né. Então todos nós nos achegamos a um Deus conscientes e cientes que todos nós somos necessitados da sua misericórdia e da sua graça. Então, para aquele que é super se auto, né, promove no sentido de se achar superior, ele coloca no lugar. Mas também
o amor e a graça de Deus, tanto a misericórdia quanto a graça de Deus me faz ver que Deus me amou. Então, se alguém se entregou por mim, é porque eu sou importante para essa pessoa. Sim. Ainda que o seu pai e a sua mãe se esqueçam de ti, Deus não vai se esquecer. Essa é a sua promessa, essa é a sua palavra para nós. Então, isso resolve muitas das coisas do nosso intelecto, de pensamentos que nos afligem, nos perturbam a nossa alma, né? A palavra de Deus tem esse poder. Então, a gente reconhecer quem Deus é, também vai nos fazer reconhecer quem nós somos, a partir da revelação de Pedro, né? Que ele reconheceu Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então ele disse, tu és Pedro, né? E sobre essa pedra edificaria a minha igreja. A revelação seria a partir daquilo que ele conseguiu entender, né? Que Deus concedeu a ele o entendimento, né? Então Deus trouxe a revelação de quem ele era. Todo esse complexo inferior, né? Ele vai ser tratado a partir do pleno conhecimento de quem Deus é, da palavra de Deus, do conhecimento das verdades de Deus. E a gente também precisa purificar a nossa mente dos maus pensamentos, né? Vigiar contra a mentira e todo tipo de engano. Em Tiago, capítulo 4, verso 8, vai falar. Outro ponto dentro do que o autor fala de conselhos práticos, né? De cuidados práticos, é procurar se livrar de tudo aquilo que nos intoxica, né? Por exemplo, o fato da mentira, do engano, e dentro disso ele cita as redes sociais, né, Sim. que eles O tentam excesso. incutir na sociedade muitas mentiras, muitas coisas que nos distorcem daquilo que a palavra de Deus diz como verdade, né, são princípios imorais. A gente vê muito, né, as leis que estão sendo propagadas e a gente vê até pessoas que parece que foram levantadas especialmente para É. colocar mentiras, né. Não somente no povo de Deus, mas na sociedade em si, né. E levar como se fosse normal, né. Levar Aceitar. como se fosse normal e aceitar aquilo. E nós devemos, né, e esse tópico é muito importante a gente ver o que devemos fazer, né, quais Sim, são os cuidados práticos que nós devemos ter, e os cuidados são esses, né, é eliminar, né, informações desnecessárias que o sim, como você falou, as redes sociais têm sim, muita informações desnecessárias que para mim, para você, ao invés de agregar, só sim. faz nos perturbar a nossa mente, né. E às vezes é uma piada Uhum. que sem gosto. Hoje em dia tem pessoas que tá provocando o mal, tá matando gente para poder trazer, conteúdo Sim. e tá tendo visualizações, e a gente assistindo aquilo, né, e sendo, qual é a palavra? Conivente. Conivente. Sendo conivente com essas Isso. coisas. E isso não é um meio da gente, não é um meio prático de cuidado. Então Sim, são os meios de cuidados prático como foi dito aqui, é a gente ter, né, nos afastar, nos livrar dessa intoxicação, né, sim, das mentiras, do engano, todo pensamento que vem, que a gente olha e vê que não é de Deus, a gente repreender, buscar, né, a palavra do Senhor, buscar, né, a orientação do Senhor, orientação até mesmo de pessoas que a gente olha e vê que é um homem, uma mulher de Deus, sim. que tem a nos agregar, nos ajudar. Irmão, eu tenho ultimamente com os pensamentos, me ajuda em oração, e com certeza o irmão vai ter uma palavra para poder te dar uma informação, uma instrução, né, é um conselho: "Ah, irmão, eu estou pensando em fazer isso, mas eu estou meio que inseguro, o que é que eu faço?". E você ouvindo, né, se você orou e ainda precisa, né, de algum conselho que às vezes a gente quer, Sim, a gente precisa, às sim, vezes, de um conselho de um irmão, de uma irmã, não se hesite disso, né. sim. Converse com alguém que às vezes, né, o irmão ou a irmã tem um pensamento mais elevado, assim, Tem mais experiência de vida. até mesmo um ponto de vista mais diferente do que o seu, Sim, e vai te ajudar, né. Como a gente vê, que os reis, ele tinham seus conselheiros, né. sim.
E nós também podemos ter alguém da nossa confiança, assim, para ser nossos conselheiros, né. Sim. Nosso Deus, ele tem que ser o principal, né, o pai tem que ser o principal, mas a gente conhecer um irmão que tem uma experiência maior, não se hesite de conversar com essa Ah, pessoa, né. Eu acredito que isso também é um ex é um mecanismo, um né? mecanismo, né, um cuidado prático que nós temos, Com né. certeza. Lá em 2 Timóteo, capítulo 2 verso 22 vai dizer: "Foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé e o amor e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor". Então há uma importância no fato de nós construirmos relacionamentos que vão nos levar para Deus, em Saudáveis. crescer em tudo isso, né. Os que com paz procuram a Deus, invocam a Deus com o coração puro, né. E aí, com certeza, essas pessoas vão ter uma palavra de Deus, um conselho que vai te levar para um bom caminho, um caminho de plenitude de vida. Eu lembrei de um rei, Roboão, né, filho de Salomão, que ele chama os conselheiros mais velhos, né, porque ele queria ter saber o que que ele ia fazer, ele tinha um pensamento, aí Sim, os conselheiros mais velhos dá o conselho para ele, e ele não se acha satisfeito, sim. vai e procura os mais novos, né. E houve a divisão do reino de Israel, né, 10 foi para um lado e 2 para o outro, e aí ele termina lá na frente perdendo o seu reinado. Perdendo tudo. É, queridos, a gente vê que o quão importante a gente estar rodeado e cercado de pessoas que procuram agradar a Deus, viver uma vida ilibada e, como a gente já mencionou, né, são pessoas que vão nos ajudar nessa caminhada de fé. O conselho certo, a direção certa, vão ter um norte mais assertivo, né. E dentro disso, queridos, para concluir, a gente vê que a gente tem uma grande responsabilidade, né, que nós devemos cuidar o que se passa no nosso coração e, como o autor fala aqui, nós temos que capturar, ou seja, nós temos que redirecionar todos os nossos pensamentos em obediência a Cristo, né? A gente precisa focar os nossos pensamentos em tudo aquilo que a palavra de Deus já diz, né, que é verdadeiro, é nobre, é justo, puro, amável e de boa fama e entender que a quietude e a paz, ela vai vir nas nossas almas a partir do momento que nós nos rendemos à transformação da renovação da nossa mente, né. E somente assim nós vamos desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A partir do quê? Da transformação da nossa mente. A gente vai alcançar este lugar de desfrutar da boa, perfeita, agradável vontade de Deus a partir do momento que a gente deixa a palavra de Deus entrar no nosso coração e a nossa mentalidade, ela é transformada, nós aceitamos os princípios, vivemos os princípios de Deus e nos apegamos à palavra de Deus não somente como algo teórico, mas algo prático e um estilo de vida. Concluindo então a nossa lição, irmãos, a gente agradece você que nos acompanhou até aqui, agradeço a irmã Débora que está aqui conosco, nos prestigiando nessa pré-aula. E nos siga nos nossos canais, no YouTube, no Instagram, acompanhe a gente, comente, compartilhe, faça os demais também como você, cresça no conhecimento, na palavra de Deus. E você é nosso convidado da nossa escola dominical. E eu termino aqui passando a palavra para a irmã Débora. Muito obrigado por nos acompanhar, pela sua presença. E eu quero agradecer também a oportunidade que Deus me deu de estar aqui para contribuir com a obra do Senhor, junto com o Eduardo, o irmão Henrique, né, que estão empenhando um papel, maravilhoso na presença do Senhor. Tem tem agregado muito, né, nas nossas aulas, né, isso é fato. E eu sou grata a Deus por esse trabalho que vocês estão exercendo, né, que Deus continue abençoando a vida de vocês. E agradeço também a você que está nos assistindo, e fique ligado aí para a próxima terça-feira, não perca nenhuma aula, e aos professores, que Deus continue abençoando vocês.